Existem 8 grandes tendências na gestão das empresas do futuro e hoje eu vou falar sobre a quarta delas, que é o fim da previsibilidade. A ideia de que nós conseguimos prever e controlar e dominar o futuro é talvez uma das coisas mais malucas e esotéricas que existem no mundo corporativo. E talvez o mais emblemático exemplo disso tudo é o orçamento anual. Eu nunca na minha vida vi um planejamento financeiro que prevê que a gente vai, ladeira abaixo. Todos os planejamentos financeiros que eu já vi, eles são só, subida. Nunca vi algo diferente disso. E eu acho que isso mostra um pouco do quanto planejamentos financeiros como um todo, eles tendem a ser nada mais do que projeções otimistas que a gente espera que seja, mas que a vida chega e dá um tapa na nossa cara e diz que não vai ser nada desse jeito, como por exemplo, quando chegou a pandemia. Então, a verdade é que acontece que o orçamento anual é uma tentativa de colocar previsibilidade e um controle sobre um troço que não é. E isso gera uma série de desdobramentos negativos, como por exemplo, todas as áreas no final do ano que sobra um pouquinho de dinheiro no orçamento deles, o que eles fazem? Eles gastam com qualquer porcaria que eles puderem, porque eles sabem que no ano seguinte eles vão perder orçamento se eles não tiverem gasto do que eles gastaram. E mais do que isso, se você quiser colocar dinheiro num projeto no meio do ano que faz super sentido para o seu momento, mas você não foi capaz de prever isso no começo do ano porque era impossível, você não pode, porque o seu orçamento está todo travado. Então você tem um custo de oportunidade estúpido, porque você fez um exercício maluco de tentar prever o futuro que claramente não ia dar certo. Então assim, esse é apenas um pequeno exemplo do quanto a gente tenta colocar controle e previsibilidade em coisas em que isso não é possível. E quando a gente olha para empresas como o Spotify, por exemplo, existe um lema ali dentro que é: nós queremos errar mais rápido do que qualquer pessoa no planeta. Você pode olhar também para o Facebook, em que o Mark Zuckerberg era conhecido como pela frase do erre muito, erre rápido. A ideia de que você errar rápido e usar os erros para alavancar os resultados e os caminhos certos é uma característica muito marcada das empresas do futuro. Como fazer isso na prática? Bom, a primeira coisa é abraçar a ideia dos experimentos. É muito claro para mim que a maior parte das organizações que existem hoje abominam o erro. Se você errar, você vai ser punido, você vai perder seu emprego, algo ruim vai acontecer com você. É muito raro você encontrar empresas em que você tem verba livre, por exemplo, para você queimar para fazer testes, iterar e ajustar e por aí vai. E essa é justamente a maneira como várias das organizações que são ágeis operam. Que me leva ao segundo ponto que tem muito a ver com isso, que é abolir a ideia de um orçamento anual. Você pode fazer ciclos mais curtos de orçamento, como por exemplo num período de 3 meses, ou você pode usar o orçamento simplesmente como uma forma de orientar, mas não necessariamente fechar como o dinheiro será gasto. São todas as possibilidades que existem, ou então você simplesmente esquece, para com isso e usa o que você gastou no ano passado como referência para o que você vai ter disponível. Enfim, existem muitas coisas que você pode fazer, mas a ideia básica é: acabe com as travas do orçamento para que você tenha flexibilidade para se adaptar conforme os seus experimentos forem acontecendo. Talvez você comece a testar um dado produto ou um dado mercado, você chega à conclusão no meio do caminho que aquele troço não faz o menor sentido, então você tem um monte de dinheiro livre para você colocar em outra coisa que vai ser muito melhor para a organização. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver uma cultura que permite que as pessoas errem. E muitas organizações buscam maneiras simbólicas de fazer isso, como por exemplo o erro cagada do ano, ou então você ter espaços para compartilhar os erros e aprendizados. A Netflix, por exemplo, é famosa por você incentivar muito fortemente que as pessoas do time compartilhem com todas as outras quais foram os seus maiores fracassos, o que elas aprenderam com aquilo e como é que a gente pode extrair o melhor dessa situação. O quarto nível de ousadia é quando a gente vai para o crowdsourcing, em que você vai buscar de maneira difusa formas inovadoras de solucionar problemas. A XPRIZE, por exemplo, é uma fundação que dá prêmios milionários na solução de problemas complexos, sociais, que talvez não seriam solucionados de outra maneira. Eles já financiaram coisas que vão desde como limpar petróleo do oceano até como, por exemplo, você ter foguetes reutilizáveis para exploração espacial.
Se isso te parece familiar, não é por acaso. A XPRIZE foi uma dos principais catalisadores para o desenvolvimento da indústria aeroespacial privada, hoje muito conhecida pelo Elon Musk na SpaceX. E o nível final de ousadia disso aqui é você abraçar a ideia do tempo livre. O Google, por exemplo, é famoso por ter um dia da semana livre para as pessoas trabalharem no que elas quiserem. E foi assim que muitos dos produtos do Google mais conhecidos e mais famosos surgiram, como é o caso do Gmail, como é o caso do Google Analytics e tantos outros que são talvez alguns dos produtos mais valiosos que o Google tem. Não porque um chefe diz que deveria ser assim, mas porque a descentralização permitiu que as pessoas, testando e fazendo coisas que elas gostassem, conseguissem aflorar alguns produtos mais valiosos que essa empresa tem a dispor para você hoje. Mas eu sei o que você está pensando. É muito difícil trabalhar com essa ideia de imprevisibilidade quando você tem, por exemplo, um chefe que não topa nem um pouco essa ideia. Eu concordo com você. E é por isso que eu vou deixar aqui um vídeo para você que vai falar sobre como a gestão das empresas do futuro aborda a questão da liderança.